Olá, alunos! Então, como eu disse, na aula de número 1, essa é a aula de número 2, tá? Ainda continuando o mesmo assunto, pensar, sentir e agir, né? Exercícios e como ter uma atitude empreendedora. Então, vamos lá na página 44, tá? Vamos acompanhar a leitura, então? Como ter uma atitude empreendedora? Fazer o certo mesmo que não tenha vontade. Cumprir com a palavra mesmo cansado ou desmotivado. Agir de forma consciente e determinada, sem medos exagerados ou dramas desnecessários. Transformar o ambiente onde está e não se deixar desanimar pelas outras pessoas. Diante das dificuldades, procurar caminhos e não desculpas. Quando errar, aprender e mudar. Agir com humildade e curiosidade até que consiga encontrar o melhor caminho. Saber ouvir críticas e aproveitá-las para crescer e aprender a se tornar melhor. Apreciar o sucesso dos demais e reconhecer boas práticas, inspirando-se nelas para melhorar a si mesmo. Estabelecer metas claras e cumpri-las. Ir até o fim em metas, projetos e tarefas, apreciando e antecipando a satisfação em entregar algo bem feito. Elevar metas constantemente, percebendo-se como alguém que sempre pode melhorar. Quantas dessas atitudes você já coloca em prática e quantas gostaria de desenvolver? Você acrescentaria outras ações a esta lista? Quais? Essas atitudes podem fazer uma grande diferença em sua vida. Mas de que isso adiantaria se você passasse sua existência sem deixar nada para os outros? De que tipo de sucesso estaríamos falando se o bem-estar de nossa vida não for capaz de gerar o bem comum na comunidade em que vivemos? A realidade da nossa sociedade precisa de visão e atitude interdependentes. Se não formos capazes de nos conscientizar do impacto que causamos nas pessoas que nos cercam, corremos o risco de nos tornarmos apenas empreendedores vaidosos, narcisistas e oportunistas. Nosso convite agora é para entender a atitude empreendedora como a energia capaz de transformar e melhorar o mundo. E há muitas formas de se fazer isso. Veja a seguir algumas ações que ajudam a vida de outras pessoas e, ao mesmo tempo, nos auxiliam a desenvolver atitudes empreendedoras. Ajudar uma pessoa a atravessar a rua, visitar uma pessoa doente, mediar um conflito entre dois colegas de sala, ensinar a matéria a alguém que está com dificuldade de aprender, antecipar-se aos pedidos de seus pais e participar da limpeza e da organização da casa, escrever uma mensagem carinhosa a algum familiar distante, pedir desculpas a alguém que você tem ofendido, cuidar de uma pessoa mais velha ou de uma criança por algumas horas na semana, pintar, consertar ou construir algo bacana em sua escola com os colegas. No filme O Menino que Descobriu o Vento, podemos observar como atitudes empreendedoras podem modificar a vida de muitas pessoas. Com base em acontecimentos reais, o filme conta a história de William, um garoto africano que aplica princípios científicos para desenvolver uma inovadora turbina de vento e ajuda o vilarejo onde mora. Na história podemos perceber como força de vontade, atitude empreendedora e resiliência, aliadas ao princípio do bem comum, podem mudar o destino de pessoas e lugares. Vale a pena conferir para se emocionar e se inspirar. O filme realmente é lindo.
Então, pensar, sentir e agir, das páginas 46 e 47. O primeiro, então, da 46. Nesse tema, ampliamos a compreensão do que é uma atitude empreendedora, para além da área dos negócios, e vimos que todos nós podemos aplicar essas atitudes no dia a dia. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Leia novamente o esquema apresentado na página 44 e acompanhe os passos a seguir. Então, vocês precisam voltar lá na página 44, né? Ler novamente e, das ações apresentadas, escolha 5 que você acha que poderiam melhorar sua vida e ajudá-la a ser uma pessoa mais empreendedora. Registre cada uma delas nos espaços aqui apresentados. Então, é sobre você, tá? Então, as respostas são pessoais. Na página 47. Você percebeu que essas atitudes começam com a mudança de seu padrão de pensamento e com sua abertura a novas experiências? Escreva uma mensagem para o você do futuro, falando por que é importante colocar em prática essas 5 atitudes para ser uma pessoa empreendedora e alcançar seus objetivos. Uma sugestão para a resolução dessa atividade é você ir respondendo as questões: o que é empreendedorismo? Para que serve o empreendedorismo? Que fatores favorecem a atitude empreendedora? Que fatores inibem a atitude empreendedora? Em sua opinião, quem é um bom exemplo de empreendedor? E na vida pessoal e profissional, que impacto o desenvolvimento de uma atitude empreendedora pode ter? Vocês podem ir elencando, né, as questões, tá? Respondendo, como também podem responder conforme está pedindo aqui, né, uma mensagem para você mesmo no futuro, tá? Continuando ainda. Que tal pensar em atitudes empreendedoras que podemos adotar em nosso dia a dia para melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta e da sociedade como um todo? Leia os itens apresentados na página 45 e acrescente a eles 5 atitudes que você gostaria de praticar. Então, você vai acrescentar, não vai copiar aquelas que já estão lá, tá? A 2B. Por uma semana, comprometa-se a colocar em prática pelo menos 2 dessas atitudes por dia. Para cada dia da semana, registre quais foram as ações realizadas. Você pode colocar só um número referente à ação e como você se sentiu em cada situação. Caso você já desenvolva isso, já faça, que ajuda a mãe, lava a louça, arruma o quarto, limpa a casa, podem colocar também, tá? Mas reflita, é como se fosse um desafio a realização dessa atividade, tá? Para refletir, então, a C ainda, para responder no caderno, essa daqui eu tive também que adaptar, porque seria uma conversa com os colegas, como a gente não está em sala, tá? Vocês vão colocar no caderno, então, respondendo, lembrando de fazer um cabeçalho, tá? Que é o pensar, sentir e agir da página 49. Como essas pequenas ações podem ajudá-la a ter atitudes empreendedoras? E finalmente, para refletir a respeito, né, dessas atividades, quando começamos a colocar em prática pequenas ações todos os dias, nos acostumamos a ser pessoas de atitude, de modo que será mais fácil colocarmos grandes ações em prática quando necessário, porque já estaremos habituados a executar pequenas atitudes. Então, isso aqui é só para vocês refletirem a respeito dessas 2 atividades das páginas 48 e 49, tá? Nós vamos continuar. Lá no conhecimento em prática, na página 50. Então, eu também tive que adaptar esse exercício, porque nós não estamos em sala, né? Seria uma dinâmica na sala, mas a gente vai adaptar.
O enunciado diz o seguinte: vimos que atitudes empreendedoras no dia a dia podem nos preparar para sermos pessoas empreendedoras em nossos negócios e carreiras. Afinal, é nas pequenas coisas que começamos a fazer a diferença. Em nosso processo de autoconhecimento, podemos sempre contar com as pessoas que estão ao nosso redor. Familiares, amigos, colegas de trabalho, professores, chefes, etc. Para nos ajudar com os insights a respeito de nossos pontos fortes e fracos. Então, insight é um termo inglês usado para referir-se à compreensão súbita de algo em nós ou fora de nós. Nem sempre é fácil ouvir o ponto de vista do outro sobre nós, porque frequentemente as pessoas não falam aquilo que gostaríamos de ouvir, e às vezes elas podem não ser muito legais em suas opiniões. É preciso ter maturidade para ouvir, ponderar, fazer uma autocrítica sincera e aproveitar o que foi dito em nosso caminho de autoconhecimento. Então aqui nós não vamos utilizar esses materiais, um envelope, né? Porque nós não estamos em sala, como eu disse, eu adaptei esse exercício. Vocês vão produzir um texto, então, na página 50, que tem um espaço com pautas ali, desculpa, na página 51, explicando como você pretende colocar em prática algumas melhorias em seu cotidiano, com base no que você escreveu no exercício segundo da página 48. Se for preciso, pergunte para uma pessoa próxima, pai, mãe, irmãos, irmãs, sugestões para que você se torne uma pessoa mais eficiente, mais empreendedora e mais feliz. Considere essas opiniões para redigir seu texto. Claro, gente, vamos lembrar que ninguém aqui quer ouvir só críticas. Explique para a pessoa que você vai perguntar o objetivo dessa atividade, né? Como se fosse assim, quais os meus pontos fortes, quais os meus pontos fracos, tá? E ouça o que essa pessoa tem a dizer, tá certo? Pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês essa semana consigam colocar tudo em dia. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, tá certo? Uma boa semana para todos, bons estudos e obrigada!